Olá pessoal, a gente está de novo aqui nessa manhã para retomar o nosso estudo do livro de Romanos. A gente hoje vai estar dando sequência no capítulo 11, como a gente tem falado nos últimos domingos, e tem sido um bom tempo aí para a gente estudar o livro de Romanos e tem edificado bastante a vida da gente. Como a gente falou nas últimas aulas, existem 3 capítulos que são muito conectados, que são os capítulos 9, 10 e 11. Hoje a gente vai estar lendo e falando sobre o capítulo 11 e a gente já passou, está caminhando para o final do livro e a gente vai agora entrar no capítulo 11 e perceber a continuidade da mensagem de Paulo para aquela igreja que estava em Roma. Lembrando que era uma igreja que Paulo ainda não tinha visitado, ele tinha o desejo de estar com eles. Era uma igreja que estava na capital do império, ou seja, uma igreja rica em diversidade cultural, enfim, com várias influências, como qualquer igreja no centro de uma grande capital. E Paulo, no capítulo 11, ele continua falando, e especialmente aqui agora, ele está dando uma mensagem para os judeus dentro da igreja, e essa mensagem também, óbvio, alcançando os gentios ali dentro da mensagem da igreja de Roma. É interessante que no capítulo 11, Paulo, de novo, como eu falei em aulas anteriores, ele usa aquele interlocutor oculto, onde ele faz perguntas no texto e ele mesmo responde. Era uma forma como Paulo, de uma forma muito lúcida, ele explicava ali suas mensagens. Vamos no capítulo 11, então, que o capítulo 11 ele é longo, mas a gente vai tentar fazer de uma forma bem sucinta. Vamos ler do versículo 1, a gente vai ler vamos separar em 2 partes, do 1 até o 15, depois a gente vai na segunda metade. Diz assim, versículo 1: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vamos parar aqui no versículo 6 para a gente fazer algumas intervenções. Primeiro, Paulo está perguntando, no versículo 1, ele está dizendo: teria Deus rejeitado o seu povo? Ele fala de maneira nenhuma. Ele fala o que Deus planejou lá atrás continua valendo para o seu povo. E ele faz essa pergunta, ele fala: olha, eu também sou judeu, sou descendente da tribo de Benjamim, eu sou filho de Abraão também. E aí ele vai dizendo para Israel que o plano que Deus tinha para Israel é o mesmo desde o início. Ele só está agora tentando fazer uma explicação melhor para Israel do que eles não tinham entendido lá atrás. E agora ele está dizendo, de novo, decorrendo sobre esse plano de salvação que tinha sido previsto por Deus lá atrás, planejado por Deus lá atrás. E aí ele pega um elemento bem simbólico da história de Israel, que é Elias. O profeta Elias, ele se encontrava, depois de um grande feito que ele tinha passado junto contra os profetas de Baal, ele agora se viu ameaçado por conta de uma ameaça de Jezabel, quando diz que vai tirar a vida dele por conta do que ele tinha feito contra os profetas de Baal, e aquilo ameaça Elias. Isso está lá em 1 Reis 19, e ele fica acuado diante de uma palavra de Jezabel, e Deus fala com ele, falou assim: olha, se você acha que você é o único que não se dobrou, na verdade tem separado 7.000 homens que não se curvaram a Baal, né, que não idolatraram a Baal. Então você não é o único, você não é o único remanescente. E por que Paulo vai usar a figura de Elias para falar desse remanescente, que está lá no versículo 5? Versículo 5 ele fala assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Quem é esse remanescente? Ele está falando dele, Paulo, judeu. Ele diz o seguinte: olha, e não é só eu, assim como foi com Elias, existem diversos judeus, diversos compatriotas nossos aqui,
que já encontraram a salvação, que são remanescentes fiéis e de fato se curvaram a Jesus Cristo. Ou seja, existe sim um grupo que permanece fiel nos propósitos originais lá de trás. E ele está trazendo essa palavra para a igreja de Roma, dizendo que a salvação de fato era predestinada em Jesus Cristo. E aí, na sequência, ele fala no versículo 6, de novo, algo que a gente já comentou em outras aulas, que diz assim: se é pela graça, aí ele está falando em relação à salvação, né? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Lembrando que toda vez que ele fala de obras, obras remete a esforço físico, a exaustão, que isso remete à lei. Então ele está dizendo o seguinte: não é mais pela lei. Vocês não precisam mais desse compromisso com a lei. A lei foi interrompida, acabou. Lembra que a gente falou que Jesus Cristo consumiu nele a lei. A lei está encerrada, ela não tem mais a menor necessidade de ser cumprida. Ela é agora uma referência, um memorial do plano de salvação. Isso vale até para a gente nos dias de hoje. É muito comum a gente ver algumas igrejas querendo se tornar judaizantes novamente, trazer práticas do Antigo Testamento para dentro da igreja, quando na verdade isso é um saudosismo e um preciosismo desnecessário. O que Paulo está dizendo, a lei foi encerrada, agora é pela graça. Então ele está dizendo, não é pelo esforço. Por quê? Por que a lei remete a esforço? Por que remete a obras? Porque você tinha toda aquela etapa de sacrifício. Pegar um animal, imolar um animal, cumprir fisicamente todos os mandamentos, né? Ou seja, existia um mandamento social, um cumprimento social da lei, onde você via e ela era exaustiva. E agora Paulo está dizendo, olha, essa eleição do remanescente, para os remanescentes, é pela eleição da graça. Isso chegou até nós. E Paulo está colocando isso exatamente como ele pega o exemplo de Elias, para dizer que existia, naquela época, um grupo de remanescentes fiéis que não se curvaram a Baal e permaneceu firme ao Deus de Israel. Da mesma forma, Paulo está dizendo, sim, eu sou um remanescente, eu sou um judeu da tribo de Benjamim, filho de Abraão, do qual entendi o plano de salvação e hoje tenho a graça pela eleição em Cristo Jesus. Dando na sequência, a gente vai no versículo 7, olha o que ele fala no versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Lembrando que a gente falou um tempo atrás que você pode interpretar que Deus predestinou pessoas ou que Deus predestinou o caminho. Então, quando você olha para essa passagem, olha o que ele fala na parte B. Mas a eleição o alcançou. A eleição que o alcançou, você pode entender que essa eleição é, de fato, a eleição para com Israel e também a eleição da predestinação do caminho que é Jesus Cristo. O caminho predestinado de salvação em Jesus Cristo. E ele vai discorrendo, diz assim, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Essa passagem, os versículos 8, 9 e 10, o que essa palavra espírito de entorpecimento, o que significa isso? Essa palavra no original, ela tem a ver com aquela palavra que é semelhante à picada de um inseto ou de um animal que deixa o homem enfermo, doente. Para a gente que vive na cidade, isso é pouco comum a gente entender isso, mas quem viveu na roça ou no campo sabe que um inseto, quando pica ou morde, você tem febre, você diz aqui a palavra, e aí esse é o contexto que esse espírito de entorpecimento está sendo usado. Ele tira a sensibilidade do homem, ele obscurece a vista, exatamente como ele fala no versículo 10, ele diz que fica encurvado as costas, ou seja, ele está pegando um fato que acontece com toda vez que você é picado por um inseto, e ele fala desse espírito de entorpecimento, ou seja, como se fosse envenenado, um leve envenenamento, né? Quando você é mordido por um inseto que dá febre, e naquela época, provavelmente algum inseto mais
peçonhento aí com mais força, com mais capacidade de tirar a sensibilidade do homem, mas o fato é que esse espírito de entorpecimento é um espírito que tira a sensibilidade do homem. Então Deus está mostrando aqui, Paulo está registrando que Deus, de alguma forma, ele diminuiu a sensibilidade no homem para que um propósito maior se cumprisse. Até aí não tem problema nenhum. Você vai dizer, Deus está condenando pessoas? Não, Deus não está condenando ninguém. Ele só é maior em seu propósito, ele é soberano e de alguma forma ele tirou a sensibilidade ou diminuiu a sensibilidade para que um propósito maior acontecesse, semelhante ao que ele fez com o faraó, como a gente viu lá em Romanos 9, Romanos 8, também falava sobre isso. Então, ou seja, ele diminuiu a sensibilidade de Israel para que um propósito maior acontecesse. Lembrando, em nenhum momento houve condenação, até porque a gente vai ver mais aqui na frente, eu vou até antecipar um versículo, se eu não me engano, é no versículo 32, a gente depois vai seguir a sequência aqui normal, mas o versículo 32 diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus, no seu propósito, aprove usar de misericórdia para com todos. Então, o plano de salvação em Jesus Cristo trouxe misericórdia para todos e não para alguns. Então, dessa forma, o caminho predestinado foi para todos. E essa sensibilidade agora vem para cada um discernir a Jesus Cristo como Senhor. Na sequência, a gente vai no versículo 11, e o versículo 11 diz assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, se para aqueles que foram eleitos lá atrás para cumprir uma predestinação, que era o plano de salvação, e ele está falando para Israel aqui, ele está dizendo o seguinte, se a perda de sensibilidade que esse povo teve para que a salvação em Jesus Cristo chegassem para todos, ele diz o seguinte, imagine que momento glorioso será quando esses reconhecerem o caminho da salvação, quando os judeus reconhecerem o caminho da salvação em Jesus Cristo, como ele mesmo, remanescente fiel, diz ter alcançado. Ele fala do quanto isso seria glorioso. No versículo 14 diz, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, em algumas versões vai dizer ciúmes do meu povo. Na verdade, Paulo aqui está provocando, está dizendo o seguinte, todo o meu discurso é para provocar os meus irmãos judeus, para que eles percebam que o que foi destinado a eles chegou aos gentios. Os gentios já entenderam, já perceberam e já tomaram posse dessa mensagem. E ele agora provoca os judeus a emulação ou ciúme. Olha, eu estou provocando nos meus irmãos judeus para que eles possam discernir que a salvação chegou em Jesus Cristo. E os próprios gentios já estão aceitando, já reconheceram isso. E aí ele fala, eu estou provocando para que de alguma forma eles também possam aceitar e perceber essa salvação em Jesus Cristo. E aí a gente vai no versículo 15, que diz assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Então ele está dizendo o seguinte, que como ele falou lá atrás, que ele gostaria de ser anátema, maldito, para que todo Israel fosse salvo, ou seja, ao ponto de dar a sua vida para que todo Israel fosse salvo, ele volta a dizer que tamanho amor que ele tem pelos seus irmãos compatriotas, pelos judeus, para que pudessem alcançar Jesus Cristo como Salvador. Bom, nessa parte aqui agora do versículo 17, ele vai usar uma ilustração que é riquíssima, que ele vai falar de uma árvore que são as oliveiras. A gente conhece as oliveiras, todo mundo que lê a Bíblia sabe quantas passagens falam sobre as oliveiras, e aqui Paulo vai, de uma forma muito inteligente, ele vai usar a figura das oliveiras. Ele vai dizer que existem dois tipos de oliveira. A oliveira brava e a oliveira cultivada. A oliveira brava é aquela que não gerou fruto,
ela tipicamente, nem a sua madeira ela é útil, mas ela é uma oliveira. E existe uma oliveira cultivada, aquela que dá azeitona, que produz o azeite, os óleos. Então, ambas são oliveiras. Só que uma é chamada oliveira brava, do qual nada se aproveita dela, nenhum óleo, não produz a própria azeitona. E diz que a oliveira cultivada não, essa é rica, sua madeira é aproveitada, ela produz o seu fruto, os óleos que são extraídos desse fruto. Então ele vai usar a figura dessas da oliveira com dois tipos de categoria de oliveira, vou chamar assim. E essa é uma árvore típica daquela região ali do litoral do Mediterrâneo, então você encontra ela em vários locais aqui do Mediterrâneo. E olha a ilustração que ele vai fazer com relação às oliveiras para explicar o plano de Israel lá na origem em Abraão e os gentios hoje se juntando a esse plano. Olha a interpretação que Paulo dá. Começa no versículo 17. Diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e se tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Olha o que ele está dizendo. Era muito comum para quem cultivava esse tipo de planta, de árvore, você pegar um determinado galho de uma oliveira brava e enxertar ela numa oliveira cultivada. O que acontecia? Esse galho enxertado, ele conseguia se adaptar à oliveira cultivada e a própria seiva voltava a passar e ela toda se juntava a essa oliveira cultivada e ela permitia, ou seja, se tornar uma coisa única. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que até um próprio galho de uma oliveira cultivada quebrado poderia ser enxertado de novo numa oliveira cultivada e ela voltar a produzir. Paulo está usando a ilustração da oliveira cultivada como sendo aqueles que são oriundos de uma promessa lá de Abraão. Ele não está dizendo que é da descendência genética de Abraão. Lembra que a gente falou sobre nós somos descendentes judeus pela promessa. Então ele está dizendo o seguinte: a oliveira cultivada, aquela que produz, são todos aqueles que entenderam o plano de salvação e estão ali, desfrutando desse plano de salvação. Ele está dizendo também que Israel, essa oliveira cultivada, em algum momento alguns ramos foram quebrados e foram enxertados nessa oliveira cultivada ramos de uma oliveira brava, que não deu fruto, que não produzia muita coisa, só que agora, enxertada na oliveira cultivada, ela está produzindo fruto, ela se torna uma coisa só. Essa é a ilustração que ele aplica para judeus e gentios. Ele diz que Israel, sim, é a oliveira cultivada, lá predestinada para, através dele, chegar a nós, o Messias. E está dizendo o seguinte: esses que rejeitaram o Messias foram galhos quebrados. E agora galhos que não produziram nada, ou seja, que eram lá da oliveira brava, estão sendo enxertados nessa oliveira cultivada e estão se tornando uma coisa só. Tem uma ilustração que mostra um galho preso um no outro, que depois com o tempo ele vai crescendo, se torna uma coisa só, e a própria árvore se torna uma coisa só. Você não consegue mais discernir emendas, né? Você vê que de fato a natureza adaptou aquilo ali e se torna uma única árvore. E Paulo vai usar essa ilustração para mostrar como os gentios foram enxertados nesse plano de salvação. Claro que isso está previsto desde o início, mas ele está mostrando para Israel, olha, inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais embaixo aqui, que até os galhos quebrados da oliveira cultivada podem ser novamente enxertados mediante a fé, a promessa pela fé, que a gente viu em Abraão. Então, dando sequência na leitura, olha o que ele fala. Vamos no versículo 20 em diante. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Paulo também tinha uma preocupação de que os gentios não
não é menosprezar, assim, mas que se achassem melhores do que os judeus por terem discernido o caminho. Ele fala, olha, não pense você que você é melhor porque você foi enxertado na oliveira cultivada, porque o fundamento é o tronco, é a raiz, é quem leva a seiva. Né? A gente viu aqui no que a gente leu, no versículo 18 e 19, ele está dizendo, olha, galhos são galhos, a origem, o tronco e a raiz é que é o fundamento da árvore. Então ele fala, se ele não poupou, e toda vez que Deus fala assim, se ele não poupou, é porque existia um caminho predestinado de salvação. Ou seja, não adianta você querer ir pela lei, não adianta você querer ir por outro caminho que não tem. Então ninguém vai ser poupado se escolher um outro caminho. Mas se de fato você seguir Jesus Cristo, aí sim a graça e a misericórdia te alcançam. Então é importante entender que no versículo 21, quando ele fala, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Não te poupará quem? Você que é ramo da oliveira brava. Então ele está dizendo que ele definiu o caminho. E se você não entrar no caminho, de fato, você não tem como alcançar misericórdia. É o que Paulo está dizendo. Versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Foi o que eu falei. O versículo 24, ele mostra, quanto mais os que são da origem da oliveira cultivada. Esses serão enxertados, é mais fácil ainda ser enxertado. Então, Paulo, é fantástico a forma como ele ilustra a relação de judeus e gentios, olhando para a promessa, a origem da promessa lá em Abraão. Existia uma oliveira cultivada, aquela que foi feita para produzir o seu fruto, a sua madeira era aproveitada, ou seja, ela era uma árvore de honra. Ele diz que existia ali uma outra árvore que quase não produzia nada, que é a oliveira brava. E ele diz o seguinte, agora eu posso enxertar na oliveira cultivada ramos da oliveira brava que ele vai frutificar. Esses somos nós, os gentios, que alcançamos a graça e a misericórdia sendo enxertado nesse plano de salvação, de redenção para a humanidade. Seguindo no versículo 25, diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém um dia falar, né, se você entender que Deus não teve misericórdia de todos, o texto aqui ele contradiz isso. Paulo está dizendo, Deus teve misericórdia de todos, tem misericórdia de todos. Tanto que ele fala, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio endurecimento em parte a Israel. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Ou seja, haverá salvação para todos. Todos terão direito à salvação. Deus fez um plano para que todos pudessem ser salvos. Lá no versículo 32, como a gente leu no início, diz que a fim de usar de misericórdia para com todos. Então está muito claro que o libertador que viria de Sião, ou seja, que viria de Israel, ele veio para salvar a todos. E aí no versículo 29 ele fala algo que é muito interessante, também muito controverso em alguns debates teológicos, mas que diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ora, a salvação é um dom de Deus. E se ele fala que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, o revogável é aquilo que eu dou e eu não vou tirar mais, ele está dizendo, se você encontrou esse caminho, você encontrou a salvação. Eu não tenho mais por que tirar isso. Ele está dizendo para a igreja aqui, se você encontrou o caminho que foi posto pelo libertador que veio de Sião, ele está dizendo, você encontrou esse caminho, isso é irrevogável.
agora essa vocação é sua, eu não tiro mais ela. Ou seja, você alcançou o caminho que eu tinha separado para a reconciliação do homem. Então, versículo 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, que a gente possa tomar posse disso, de fato. Não é o teu comportamento, não é a tua luta pelo pecado que vai fazer com que você tenha dúvida da sua salvação. Isso é muito importante. Não tenha dúvida da salvação que você alcançou em Cristo Jesus. Não é por conta da tua luta contra o pecado, ou às vezes por um comportamento, ou às vezes por um descuido, que você vai perder a sua salvação. Isso não existe. O sacrifício de Cristo que você reconheceu e você aceitou, ele cobriu a tua história lá atrás de pecado, e o que virá pela frente, ele por amor já também te perdoou. Então não deixe nada vir na sua mente dizendo que a salvação é como se fosse um botão de liga e desliga. Ora eu estou salvo, ora eu não estou salvo. Eu me comportei mal, agora eu não estou salvo. Isso é uma baita heresia. Na verdade, a salvação em Cristo Jesus, ela te alcançou e ela é para sempre. A não ser que você rejeite a salvação e não queira mais Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que eu acho pouco provável. Não vai ser o seu pecado que vai te afastar de Deus. Pelo contrário, Cristo veio agora para manter essa conexão permanente, independente do seu pecado. Cabendo a nós, sim, lutar dia após dia contra o nosso pecado e o nosso comportamento que nos afasta de Deus em alguns momentos, mas ele não se afasta de nós. Seguindo na sequência, versículo 30, que diz, porque assim como vós também outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista que vos foi concedida. Como a gente já leu anteriormente, porque Deus a todos encerrou na sua desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Então ele está dizendo, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que o passado de desobediência de Israel, de fato, afastou Israel de Deus. Mas agora ele está dizendo o seguinte, há uma reconciliação em Cristo Jesus, né? E essa misericórdia veio para todos. É importante que a gente tenha esse discernimento, que a salvação ela não é selitista, a salvação não veio para alguns. O caminho foi predestinado em Jesus Cristo. E agora todos nós temos acesso a Ele. E Ele disponibilizou isso para todos nós. E ele termina com... Isso aqui é um cântico, né? Eu não vou dizer que ele termina, porque como eu já falei anteriormente, essa carta foi escrita de uma forma corrida. Os editores da Bíblia, do texto, é que foram separando isso ao longo da história em capítulos e versículos. Mas... é interrompido aqui o capítulo 11 e com um trecho do 33 ao 36, que depois se tornou até uma música que é cantada na igreja antiga, que vai falar desse mistério todo que foi o plano de salvação, esse mistério todo que existe dos judeus sendo enxertados numa oliveira cultivada, e aí daí eles passam a gerar frutos. Ou seja, ele fala da riqueza do conhecimento de Deus, a forma como Deus resgata o homem. É um mistério, mas é um mistério profundo e cheio de amor, que ele vai discorrer agora do 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e por ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Paulo está dizendo, quem somos nós para reivindicar alguma coisa diante de Deus? Você entregou alguma coisa dele, para que você pudesse reivindicar? Nós nunca entregamos nada para Deus. Ele que veio até nós, lá atrás, na nosso afastamento, nosso distanciamento de Deus, ele que veio até nós, se aproximou e nos resgatou. E ele está falando, isso é de uma profundidade. Fala, os pensamentos de Deus são quase que impossíveis de serem alcançados, porque a gente não consegue compreendê-los. Nossa limitação humana não nos permite entender a plenitude e a amplitude dos planos de Deus. Então, às vezes, você está passando por uma situação na tua vida que você fala assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, porque basta a gente confiar. Às vezes a gente não tem naquele momento discernimento, entendimento para compreender o porquê não está passando isso. Mas se nós confiamos naquele que tem os pensamentos corretos sobre nós,
Ele que sabe o que é melhor para a gente, cabe a gente confiar e descansar. É um passo de fé. Assim como Abraão sai lá da sua parentela e vai atrás de uma promessa de uma grande nação, assim é com a gente. Eu olho para as circunstâncias do que eu posso estar vivendo, eu vou dizer, Senhor, eu não entendo. Então não cabe o reclamar e o murmurar. Cabe entender o seguinte, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os meus. Talvez eu não entenda o que está acontecendo agora, mas Ele sabe o motivo. Ele compreende, Ele planejou a minha vida. Então, eu estou na mão dEle. Eu tenho que descansar nisso. E posso eu reivindicar alguma coisa de Deus? Ele está dizendo para os judeus aqui de Roma, dentro da igreja, está falando para os gentios. Alguém aqui pode reivindicar de Deus alguma coisa? Alguém pode acusar Deus de não estar cumprindo o prometido? Alguém pode dizer alguma coisa, Senhor, você está em falta comigo? Nenhum de nós podemos fazer isso, porque foi Ele que se dirigiu até nós, Ele que veio ao nosso encontro, Ele que veio nos resgatar. E Ele diz, versículo 36, para a gente terminar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que vem acontecendo, tudo que está acontecendo é por meio dele, é para ele e é para que o nome dele seja glorificado. Que de alguma forma a tua vida possa frutificar e glorificar o nome do Senhor. Eu termino aqui o capítulo 11 de Romanos. Espero que você continue se debruçando sobre esse livro, lendo sobre ele e que você se apaixone por esse livro. Desejo a vocês aí um bom domingo e que em breve a gente possa estar junto de novo celebrando a nossa comunhão. Fiquem na paz do Senhor. Amém.